Que delícia estar de volta no De Papo em Papo, abrindo uma temporada nova e muito especial, com a Japy como parceiro dessa nova temporada. É uma temporada que a gente vai ter a oportunidade de conversar com paisagistas, com especialistas de temas diferentes, sempre com o objetivo de trazer mais informação para a gente poder valorizar, né, Ju, um pouco dos paisagistas. Valorizar e se inspirar, né? E hoje com dois convidados muito especiais. Quero agradecer Adriano Gomes, CEO da Japy, que está aqui com a gente. Obrigado. E Pedro Franco, designer, idealizador da Larof Brasil. Um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Trouxemos eles para o nosso lado aqui. Vem cá, vamos conversar com paisagistas. Porque a Japy, como indústria, como uma empresa que produz vasos para o mundo inteiro e peças de diversos segmentos, inclusive, ele vai contar um pouquinho dessa história. A gente já tinha esse namoro de trazer vocês para perto aqui, né? Mas antes também de vocês conhecerem mais sobre nosso negócio, nosso jeito de pensar, o paisagismo, a gente também quer conhecer mais de vocês, então acho que é um pouco do objetivo, né? E o Pedro vem como um parceiro que soma aí numa parceria estratégica com a Japy, que tem tudo a ver também com o paisagista. Então, por isso, escolhemos os dois hoje para abrir a temporada nova do De Papo em Papo. Bem-vindos. Obrigado. Valeu, Prazer. obrigado. Prazer estar aqui. Me conta, Adriano, o que significa para a Japy esse setor de paisagismo? Então, né, a história da Japy começa até um pouco antes, né? Nós somos de um grupo de empresas de Jundiaí, com 68 anos de história e muito voltado para o material de construção. Então, é o grupo Astra, então, assento sanitário, banheiras, acessórios de banheiro, louça, torneiras, então, assim, sempre muito voltado para esse mundo do material de construção. E há 25 anos atrás, mais ou menos, a gente esbarrou com o paisagismo, com a jardinagem e lançou uma linha de vasos. E começamos, inclusive, lá por fora, começamos pelos Estados Unidos. E dos Estados Unidos a gente foi passando por alguns países, Canadá, Europa, Austrália, toda a América Latina e tal, até que a gente viu que o mercado brasileiro estava precisando desse tipo de produto, que é um produto que nasceu lá fora, por algumas características técnicas, ele é até bastante interessante para países frios, por conta de congelamento e tudo isso. Então, mas a gente viu que cabia no Brasil esse tipo de produto. E daí, há 25 anos atrás, a gente entra nesse mercado e estamos até hoje desenvolvendo muito produto, aprendendo muito, se aproximando muito desse mercado, mas até alguns anos atrás, um pouco mais ainda através do material de construção, através do Matcom, né? E daí a gente começa a namorar mais o paisagismo, tenta se aproximar do papo e tudo, a gente já vem nessa conversa há um tempo, até que finalmente deu certo agora, e agora a gente está junto nisso. E a ideia agora é a gente trazer para mais perto ainda dos paisagistas, porque o produto já é um produto relativamente consagrado no mercado, mas a gente acredita que tem muito para fazer junto aí com os paisagistas e tudo, e a gente aprender muito, desenvolver produto junto e explorar bastante isso. E daí a caminhada da Japy nesse mercado do paisagismo foi dessa forma. E agora, mais recente, já que a gente decora um jardim, vamos dizer assim, através dos vasos, a gente pensou, e os móveis de jardim? Quer dizer, isso o paisagista também, no projeto, colocar um móvel, colocar alguma coisa. O nosso processo de fabricação, ele permite tanto a fabricação dos vasos quanto dos móveis. E daí a gente começou a pensar nisso. Mas ia ser difícil a gente entrar nesse mercado sem algum respaldo de assinatura de design por trás. E daí a gente procurou algumas parcerias, tal. A gente fez uma parceria com o Rodrigo Tacchi, com o Oswaldo Meloni. O Meloni já vem há mais de 10 anos com a gente desenhando vasos, e daí ele estava super afim de desenhar móveis. Soma o Rodrigo Tacchi e a gente lança
na Revestir do ano passado, uma linha de móveis. Mas um pouquinho antes disso a gente encontra o Pedro, por acaso. O Pedro, que já está nesse mercado há muito tempo, já desenha móveis há muito tempo, já trabalhava com esse material há bastante tempo, a gente nem sabia disso. E por um acaso ele nos procura para fazer alguma parceria em termos de produção. E daí eu falo, Pedro, mas a gente está lançando uma linha. Ele falou, não, mas como vocês estão lançando? Daí nessa vai e vem a gente acaba se associando, juntando as linhas. E hoje a linha, na verdade, tem vários nomes. Tem o Pedro, tem o Rodrigo Tac, tem o Meloni e muitos lá de fora, acho que o Pedro pode falar melhor que eu. E a ideia nesse sentido é levar para o paisagista essa possibilidade dele montar um projeto onde tenha os vasos, as plantas, as flores e também os móveis de jardim. É entregar uma solução um pouco mais completa para o jardim. E estamos juntos aí agora, vamos ver o que acontece junto também com o papo, né? E aí, como é que foi esse encontro? Então, o Adriano fala que é acaso, mas nada é acaso nessa vida. Né? Concordo, concordo. As coisas acontecem. Pareceu acaso. Pareceu E na hora certa. E na hora certa. Eu acho que até é certa demais, acho que foi um casamento rápido aí, né? Nosso, nesse sentido. Foi realmente um ano atrás, eu indo conversar com o Adriano, porque eu tinha iniciado um desafio, né, uns 10 anos atrás, de um mobiliário mais acessível, né? Eu acho super legal quando a gente olha lá fora, quando a gente olha mercados desenvolvidos, que nem é Itália, etc. E a gente tem um design realmente for all, né? E aí, enfim, a gente foi atrás de grandes nomes do design mundial, né? Eu brinco que é um pouco de antropofagia, trazer a expertise deles aqui para dentro, para a gente pesquisar e devolver isso para o mundo em forma de um produto made in Brasil. Eu sempre gosto muito disso, né? A Itália ele tem o orgulho do made in Italy, e a gente precisa ter o orgulho do made in Brasil, porque a gente é muito eficiente naquilo que a gente faz. Agora, entre a boa intenção e a realidade, existe um degrau muito grande. Trabalho longo. Um trabalho longo. A Lot of Brasil, ela nasceu com os moldes, com as grandes assinaturas, mas sempre um processo de fabricação outsourcing, né? Ou seja, produzindo fora. E a gente sabe que muito dessas nossas grandes indústrias, elas são focadas para segmentos automotivos, segmentos do agro e etc. E não tem tanto viés para o mundo da decoração. E quando eu fico sabendo da Japy, vou conversar com o Adriano e aí ele me conta essa questão que eles já estavam se aproximando dessa história do móvel assinado. Aí foi o casamento perfeito, porque eu falei, puxa, aí é o sonho, né? Porque a gente consegue vir para a prática com uma questão de um design realmente acessível, né, verticalizado, com controle de produção, com a questão de uma produção pronta entrega, né? E eu acho que é assim que a gente vai deixar o mundo mais bonito, né? Com um design mais acessível, com um design com mais tecnologia, né? Eu acho lindo a questão da artesanalidade, eu tenho muitas peças que eu trabalho com artesanalidade, mas o impacto verdadeiro que a gente vai conseguir, esse diálogo do design com as pessoas, ele tem que passar pela indústria. E aí dessa história toda, escala, né? precisa de grande escala. E aí eu brinco que eu encontrei esse grande playground, né, que é a Japy, por ser super consolidada, ter 12 plantas, considerando aí as plantas do mundo afora, e com muita questão da tecnologia, da engenharia, né? E é legal essa dobradinha que a gente faz, às vezes, né, porque o designer, ele quer voar, né? Aí eles te puxam. O engenheiro, o gestor quer puxar para o chão, e a gente fica nesse equilíbrio, mas que eu acho que é isso, é uma parceria, né, que é muito frutífera, vem sendo. E quando você foi procurar, você já tinha uma ideia de linha e do que você queria fazer? Ou pela tecnologia que eles têm e pelo que você conheceu, você foi criando? Coincidentemente, até isso também vem a questão da coincidência. Os móveis que eu tinha desenvolvido, os moldes, o processo produtivo era da rotomoldagem, né, que é uma transformação tecnológica do plástico. E é exatamente a forma produtiva que a Japy trabalha. Então, ali eu já tinha um set de produtos. Então, a gente tem, por exemplo, nomes como Pininfarina, né? Pininfarina que, desenha Ferrari, desenhou um produto para a gente fazer aqui no Brasil, uma beach chair, né, Adriano? E a gente tem outras grandes assinaturas. Tem designer italiano, tcheco, esloveno, brasileiro. E aí virou esse grande mix, né? Então, a gente tinha já esses moldes e casou também, que era o processo no qual a Japy domina esses processos produtivos e tem todos os maquinários, os processos internos. Porque você vê como a tecnologia nesse processo assim da sua criação?
Olha, é fundamental, né? Eu acho que dentro disso o design ele deixou de ser um artesanato, porque existe o artesanato e existe o design industrial. O design industrial ele precisa da indústria, o próprio nome diz, né? Fica utópico se a gente fala de um design industrial sem indústria, né? Mas assim, eu acho que no Brasil a gente está se desenvolvendo muito nesse sentido do que é o design, do que é o design assinado, mas nem sempre é muito verdadeira essa relação da indústria da tecnologia junto. Até porque a gente tem uma série de processos que aqui a gente fala de processos industriais, mas quando a gente fala de mercados competitivos aí, imobiliários, eles são semi-industriais, né? Quando a gente fala de uma marcenaria, quando a gente fala de uma metalurgia, dependendo do excesso de processos que ela tem, ele é um semi-industrial. E quando a gente vem falar junto de uma indústria, que a gente está falando de um molde, de uma engenharização, quando a gente fala de uma padronização de qualidade ali para a ponta, é uma outra realidade. Exige investimentos maiores, existe um campo fabril, existe uma série de questões que eu entendo que são impeditivas e nem sempre simples, né, para o empresariado. Então eu acho que nesse sentido foi fabuloso porque a Japy já vive essa realidade, né? Já vive essa realidade. Abriu o seu campo, né, de possibilidades. Abriu. Então. Eu brinco que é um playground ali, eu adoro chegar lá e trazer esses pepinos para ali. A rotomoldagem, eu acho que respondendo de tecnologia, a rotomoldagem vamos dizer assim, que é o processo perfeito. A gente fala isso, parece um palavrão para as pessoas que não entendem a tal da rotomoldagem, mas é o processo perfeito porque ele consegue produzir não tanta peça, porque tudo bem, quando a gente fala em popularizar o design e ter bastante peça no mercado, mas mesmo assim não é a mesma coisa que uma fabricação de celular ou de qualquer coisa, que são milhões de peças. Então a rotomoldagem permite isso, uma quantidade grande, mas menor do que outros processos, e permite o design poder criar. Porque muito do que o Pedro faz, o Pininfarina faz, o Meloni, o Otaki, tudo, não consegue ser feito em outros processos. Precisa desse processo, por conta das formas, por conta da qualidade da entrega. E principalmente focado na qualidade, porque é um processo que entrega um produto final de extrema qualidade. E isso a gente não abre mão disso. E esse processo ele deixa os designers bem livres para fazerem tudo o que eles quiserem e aí você consegue executar qualquer coisa. Não precisa deixar eles livres, eles são livres, eles já desenham coisas que não dá para fazer e daí a gente senta e fica numa mesa tentando chegar num acordo. Todo mundo tem que ceder. A fábrica, obviamente, sempre quer fazer o mais fácil para a produção, porque é uma característica de alguém de fábrica. Claro. Ele quer produtividade, ele quer baixo custo, ele quer rendimento. Então, é característica de alguém de fábrica e ainda bem que é assim. E o design quer aquele desenho que ele imaginou, que veio na cabeça e tudo. No fim, a gente sempre tem alguma coisa no meio do caminho. Não é nem exatamente o que o design desenhou e também não é o que a fábrica gostaria de fazer. Se ceder muito para um lado ou para o outro, provavelmente a gente não teria um produto viável, ou viável de produção, ou de custo, ou de qualquer coisa, de qualidade. Então aí que fica o divertido da coisa, porque senta numa mesma mesa um design, um engenheiro, um técnico, e todo mundo tem que ceder um pouquinho e tentar chegar num produto viável de produção. Na próxima vamos colocar um paisagista nessa mesa aí também. É o nosso sonho, é o nosso sonho. A gente, até uma das coisas... Ou vários, né? Um ou vários. Eu acho que vários. O nosso sonho é levar os paisagistas lá para dentro da Japy, para dentro do processo criativo de produtos, seja de vaso ou de móveis, mas que a gente se aproxime o máximo possível. Nós temos hoje uma linha com o Murilo Soares, por exemplo, que foi muito isso, foi muito o conhecimento dele colocado ali no papel, a gente junto ajudando, e saiu a linha OMA, que é a linha dele, que é o maior sucesso hoje no mercado. Então, assim, temos que fazer mais isso e temos que fazer isso com os paisagistas. Então, tá faltando. Eu acho que a Ju vai falar sobre isso com mais propriedade ainda, é que, assim, para o paisagista, chega uma hora que falta opção. Sabe, assim, sempre, acho que muitas vezes o paisagista vai esbarrar
Já melhorou muito dos últimos anos aí, Ju vai saber falar disso. Mas ainda assim, a gente olha, às vezes, e fala assim, o que eu precisava é um pouquinho diferente. Não é esse e nem é o maior. Não é nem esse pequeno nem o maior. Eu precisava de uma coisa no meio do caminho. Sabe, assim, eu precisava que ele não fosse tão profundo, não sei lá. Então sempre vai ter alguma coisa que às vezes a prática de funcional e também estética, né? Às vezes ele está sonhando no projeto alguma coisa que interagisse com a criação dele de uma forma diferente. Porque os projetos são personalizados, né? Cada jardim é único. E aí, assim, a gente tem que usar o que tem de padrão no mercado e imaginar, quando está imaginando um projeto, assim como você vai escolher um banco, ou você vai mandar fazer um banco que só vai ter naquela casa, ou você vai ver o que tem de padrão, ok. Para vaso é a mesma coisa, às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não queria nada disso, né? Eu queria uma coisa que está aqui só na minha cabeça, que não existe. Mas, Ju, assim, nesses 25 anos de história, tem 3 casos interessantes. Eu acho que o paisagista lá de fora, o decorador de ambiente lá de fora, não sei exatamente qual que é o título, acho que ele já está mais acostumado a tentar fazer uma coisa para aquele projeto. Nós temos 3 histórias legais nesse sentido. A rede Subway dos Estados Unidos inteira é decorada com vaso que alguém desenhou para eles e que nós produzimos. O Bryant Park, em Nova York, ele foi redecorado há anos atrás com um vaso que alguém dos Estados Unidos desenhou e nós fizemos só para o Bryant Park. Fica exclusivo para aquele projeto. Park, aquele vaso. E o SeaWorld também, o parque de diversões, também tem um projeto que foi feito, a própria rede Bradesco aqui no Brasil, os vasos que decoram o Bradesco são feitos por nós, só tem no Bradesco, porque o arquiteto que decorou as agências Bradesco fez isso. Esse processo permite isso. É claro que tem uma limitação, você não consegue fazer 2, não dá para cada vez, 3, não dá para fazer por É. casa não dá. Mas, por exemplo, um hotel consegue fazer isso. Legal. Quem sabe um shopping consiga fazer isso. Claro que uma casa não, mas assim, os paisagistas sabendo disso, a gente pode sim cada vez mais se aproximar nesses projetos mais dedicados. É possível. Eu acho sempre importante, né, Adriana, enfatizar cada produto, cada molde. Às vezes tem molde que você tem o preço de um apartamento que você está investindo dentro do molde, né? Então é óbvio que existe uma conta ali e a gente alguém vai pagar por isso. Né? A indústria precisa passar por escala, né? Não tem os móveis, com certeza, eu estou falando mais de vaso. Quando você vai para móveis, os moldes são bem mais complexos. E daí provavelmente você não consiga fazer um móvel específico para um projeto. Mas para um hotel, sim. Para um hotel, dependendo, quem sabe. Mas nos vasos acaba sendo um pouquinho mais fácil. Já tem 3 exemplos, por exemplo, que 3 ou 4. Muito legal saber isso. Porque realmente. Então a ideia da gente trazer os paisagistas para dentro, para eles contribuírem na criação, super vale. A gente já anda falando disso já com a sua equipe. Já está em andamento, tá, gente? Já está em andamento, mas vamos voltar aqui. Vamos fazer isso virar realidade. Vai ser o próximo passo da parceria. Então, mas essa questão do mobiliário também tem uma outra questão, né? Quando existe o apoio também industrial, quando tem a união de tecnologia, de teste de materiais, eu acho que se transforma em um produto muito mais confiável por meio do especificador dentro do projetista, principalmente com relação quando a gente fala do paisagismo. De área externa. De área externa, ou seja, ali eu acho que existe um máximo do estudo de resistência que um produto pode chegar. Porque uma coisa é eu ter ele dentro de um corner, dentro da minha casa, e outra coisa é eu ter num jardim público, numa área pública, num espaço que a gente tem ali transeunte que está se jogando em cima do produto, a intempérie, essa diferença que a gente tem climática, hoje em dia sol e chuva ali em cima. Então eu acho que isso é muito bacana e acho que isso é um capítulo novo que se abre aí dentro dessa história do Brasil, né? Possibilidades de imobiliário para a área externa. Isso. E para a área pública, com resistência. Com resistência e acessível. Hoje, o que vocês já têm de exemplo, assim, que atende esse tipo de projeto? Poxa, a gente tem um banco que tem 2,5 metros de largura, ele parece uma tora de madeira, mas feito com a questão da rota moldada, assinada pelo Fábio Novembre. A gente tem uma cadeirinha que é como se fosse uma beach chair, que é uma cadeirinha muito easy para área externa, que você leva para cima e para baixo, dobrável, assinada pela Pininfarina. Tem a poltrona esqueleto, né, que é um desdobramento da cadeira esqueleto, e que é uma peça que ela é... Acho que também, quando a gente fala hoje em dia de uso, a gente tem muito essa questão do hibridismo, né, de usar dentro e fora do ambiente. E fora do ambiente. A gente tem as peças aí, desde
banco, mesa de centro, sofazinho, mesas altas também assinadas pelo Rodrigo Otaki, pelo Oswaldo Meloni. Cadeirinha desculpa, cadeirinha baixa do Karim Rashid também, que você pode mudar o pé, ela vira uma cadeira de jantar, mas ela também pode ser uma cadeira de jardim. Então acho que hoje aí a gente tem aí um set completo, né, Adriano? Antes da gente lançar, o Martinelli lá no centro estava sendo reformada a cobertura para fazer um bar, uma balada, um lounge lá. Na Casa do Conde. Lá em cima tem a Casa do Conde. E a gente não tinha nem lançado ainda, e como a decoração, o projeto da cobertura lá do coisa era do Rodrigo Otaki, as primeiras peças que nós produzimos antes de lançar estão lá, decorando um lounge, um bar, uma balada e tudo, que vem ao encontro disso que o Pedro está falando. Quer dizer, você colocar esses móveis numa praça, ele tem que ter uma resistência diferente, ou numa balada, numa festa, numa coisa. Onde vai ser judiado, né? Circulação. Onde né? a utilidade, vamos dizer, que é levada ao extremo. Então, assim, esse produto permite que isso seja possível. Então, além de você usar num jardim de uma casa privada, os ambientes públicos, hotéis, shoppings, praças, baladas e tudo, tem muito a ganhar com isso. E você falando de cobertura, né, o acessível, não só, eu penso assim, né, não só no valor, no preço mesmo, assim, eu acho que essa coisa de ser leve, ser um material leve, também traz muitas possibilidades, porque, por exemplo, lá é uma laje que antigamente não sabemos o quanto que foi para, por exemplo, para, de repente, né, aguentar móveis de madeira maciça, sei lá. Então, tem muitos usos que a leveza do material também permite, né, que isso aconteça. E eu acho que também é muito prático. Trabalhar com material leve, principalmente quando a gente fala de vasos, para o profissional e para o jardineiro, inclusive, né, é muito prático, né? É muito mais fácil, né? Para você ter uma ideia, esse sofá, o RPH, por exemplo, que é um sofá grande, tem um pré-molde que a gente fala que a gente pega usina ele todinho de madeira, no caso até um MDF, que é um aglomerado de madeira. Só esse pré-molde ele pesava ali quase meia tonelada. Então você imagina. Ou seja, com o plástico ele pesa 60, 70 quilos, né? Então Você imagina uma cobertura que vai ter 3 desse, né? A laje já começa a correr um risco ali, se não tiver. Eu trabalho de içamento. De içamento. Então, assim. Mas esse produto, inclusive, ele vem mais lá de fora para cá por causa da cultura, né? do fazer você mesmo lá fora, da praticidade. E tudo isso, porque aqui no Brasil ainda você consegue ter ali o jardineiro que possa te ajudar num jardim e tudo, mas essa mão de obra lá fora não existe tanto, e daí esses tipos de produtos, tanto os vasos quanto os móveis, a leveza conta muito nessa hora. Tanto para você mas no dia a dia do paisagista também isso vai fazer muito vai, com certeza. Muito. Descarregar um caminhão, com certeza. Transportar. E nós estamos falando de móveis que eles podem ficar no relento. Porque tem muito móvel que o paisagista usa no jardim, mas à noite, na verdade, as pessoas recolhem. Coloca uma capa. Ou recolhe a almofada, ou coloca uma capa, ou qualquer outra coisa. Nós estamos falando de um móvel que, se a pessoa quiser recolher, ele é leve para recolher, mas não precisa recolher. Ele pode ficar para sempre ali no jardim. E não vai mudar a cor, por exemplo. Não vai mudar de ficar, a cor. Não vai perder, assim, ficar opaco, perder... Não. Hoje a garantia é 10 anos. Com o sol não vai... Peraí, vamos lá. Vamos entender assim. Com o sol não vai... Vamos supor, uma cor amarelo gema. Não vai ficar um amarelo mais clarinho com o passar dos anos? Não. O produto é feito com material de extrema qualidade, com UV, né, com proteção UV colocado dentro da resina. E assim, os primeiros vasos que nós fizemos são de 2001, quer dizer, 25 anos atrás. E na época a gente comprava, quem era da fábrica comprava alguns ali, porque era tudo novidade, não existia muito no Brasil aquilo, aliás, não existia. E daí eu comprei alguns, dei pro meu pai e tudo, e quando eu vou na casa dos meus pais até hoje, 25 anos depois, está no sol e está na mesma cor que foi produzido. O único problema é você enjoar, né? Mas aí não tem problema, você faz uma reciclagem, chama um paisagista, troca de lugar, troca a planta. E acontece muito, troca a planta, mas o vaso tá novo. Tá novo, ao contrário de outros materiais, né? Às vezes você até tá com a planta que você gosta ainda, mas o vaso já se desfez, já quebrou, já rachou.
Então, assim, é um produto de extrema qualidade, seja no móvel ou seja no vaso, de extrema qualidade, sem problema de... E a durabilidade acaba diminuindo um pouco o consumo, né? Também, porque Sem é isso, dúvidas, né? que Você é não vai... temporal. Você não vai trocar a cada 5 anos os vasos da sua casa, né? E só falando em durabilidade, por exemplo, quando a gente fala do sofá RPH, eu gosto sempre de falar, ele está lá no Hotel Unique há mais de 7 anos, com o, né, tanto no Garden lá que está na intempérie, quanto aqui, as pessoas usando, crianças subindo, ficando de pé, e está lá há 7 anos. Na cobertura? Na Onde cobertura tem a e piscina? também no lago do Garden, né, que tem ali. E agora o Hotel W também tem, por exemplo, as cadeiras siamese, né, que acabou de surgir também. Então é uma coisa assim, bem para aguentar esse rock and roll, né, Adriano? É uma coisa que realmente é um móvel parrudo, é uma peça que ela permanece pela qualidade construtiva dela, e é isso que a gente ganha principalmente com a indústria, né? O que seria de um carro se não fosse um processo tão industrial, né? Tá aí, sol, chuva, neva, às vezes, né? Tá O pessoal pode criar o que quiser, que aguenta. o projeto que for usar os produtos, que não vai ter problema. Isso a gente garante, não tem problema. Bom, muito bom. Não, sabe outro ponto que eu também acho que é super interessante da gente ver? A questão da acessibilidade, muitas vezes naquele design que ele permeia um pouquinho, né? Funcionalidade, industrialização e arte, né? Então, por exemplo, a gente tem um sofá também hoje, que é assinado pelo Alessandro Mendini, que é o maior nome da história do design, né? Alessandro Mendini hoje está em todos os museus do mundo, tem uma peça do Alessandro Mendini. E a gente tem, por exemplo, a versão dela que é Limited Edition, que é handmade, etc., e que ela tem um valor, obviamente, exorbitante. Mas a gente tem a versão feita com o processo do rotomoldado e que está acessível para todo mundo. Então essa questão de você replicar essa questão de um design autoral, arte, isso também acho que é uma coisa muito positiva quando encontra criatividade junto da indústria e tecnologia. E leva o design para todo mundo, né? É o que vocês estavam falando no começo, assim, como popularizar também, não sei se essa palavra é a melhor, mas é levar o design acessível para todo mundo, né? Por que não popularizar? Por que não? Né? Porque você para pra você pensar, quando a gente chega, a gente tem aí algumas, falar de milagre, mas não vou falar de santo, mas a gente tem algumas famigeradas cadeiras de plástico que estão por aí, que a gente senta lá super desconfortável e tudo, mas está lá há anos, né? Mas ela chegou numa demanda de mercado tão grande que ela é super acessível. Então é aquela pergunta sempre. Que virou um objeto de desejo também. Mas o que eu quero dizer assim, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se a gente chega e com facilitadores, com pessoas que fazem um processo de conscientização, como é o caso dos especificadores, a gente vai fazendo isso chegar cada vez mais próximo do mercado, tem uma demanda maior, cada vez vai ficando mais acessível esse design, né? O investimento que foi feito ali de molde, de adquisição de projeto, desenvolvimento, já foi feito. A demanda que vai dizer o quão democrático ele vai ser. Né? E o aprendizado, conforme você vai gerando volume, cada vez mais a gente vai aprendendo, né? A tecnologia não para, então assim, a cada ano tem novas ideias, novas tecnologias e sempre buscando melhoria e redução. Né? E o papel do especificador... Assim, que eu acho muito chique colocar uma peça assinada no projeto de paisagismo. Isso aqui, por si só, já valeu. Eu ia falar assim, que o papel do especificador também é esse de levar a mensagem, né? De fazer... Porque... A gente fazer chegar, exatamente. Quando eu coloco mostrar que existe uma peça sua num jardim meu que ninguém conhecia, ou sei lá, ou às vezes te conhece, né? Queria muito ter uma peça sua, mas achava que nunca poderia ter, né? E de repente a pessoa vai conhecer o design brasileiro, vai se aproximar do design brasileiro de uma forma simples, né? E tem um outro... Eu acho que o especificador vai passar muito por isso. Por ajudar a transmitir esse conhecimento para quem está contratando aquele projeto, né? E os profissionais têm que incentivar o design brasileiro, né? É o que ele falou, assim, a gente, o design não é meu, é dele, mas eu tenho que ter orgulho do Made in Brasil, né? Então eu tenho que dar prioridade para uma peça dele do que, sei lá, não que eu não vá, né, escolher outras coisas, mas a gente também, como especificador, ter orgulho. A gente tem que dar, né? Porque o mundo lá fora dá. Quando a gente põe a bandeirinha do Brasil no stand lá fora, agora domingo começa a feira em Chicago. Sempre tem uma bandeirinha do Brasil. É motivo para parar a gente. O Brasil, ele é bem visto, ele é bem quisto.
lá fora nesse ponto. Então, assim, às vezes a gente tem que dar mais valor para o design nosso do que já é dado lá fora. É isso que eu estou dizendo. Havaianas é exemplo disso. Havaianas, a bandeirinha do Brasil é tudo. O cara põe ali a Havaiana, ele sente o brasileiro ali, o lifestyle brasileiro. E eu acho que nesse sentido de levantar esse orgulho do Made in Brasil, a gente também tem que falar muito das questões sociais, né? Então, por exemplo, uma Japy Astra, ela emprega 1.500 pessoas. 2.600. 2.600 pessoas. Então isso é importante para o nosso, né, nosso ecossistema, para o nosso ecossistema de trabalho, para o nosso ecossistema de evolução das pessoas. E lá fora a gente vê muito isso. Então o italiano tem aquele orgulho do Made in Italy, não é só por conta do produto, mas é pela investigação, pela pesquisa da indústria, pelas pessoas que estão inseridas dentro daquele processo, né? Se a gente for um pouquinho nesse sentido, um pouquinho, né, dentro do que permite um mundo hoje que ele não tem esquina, mas um pouquinho protecionista, a gente vai aumentando a nossa qualidade de vida da nossa população, do nosso design, da nossa indústria de pesquisação, né? Então acho que isso é um processo incrível e o especificador levantar essa bandeira e levar ali, né? Porque a gente ainda está com um processo de conscientização sobre o design e construção. É porque eu ia falar, não é ainda muito a cultura, né, do brasileiro, valorizar o brasileiro, né? Mas eu acho Mas que vamos até, lá, né? Eu acho que até no também, às vezes, tem um jeito. desconhecimento da possibilidade de compra. Às vezes a pessoa nem vai atrás por achar que é completamente inacessível para ela. Então ela nem passa pela cabeça por alguma coisa assinada ou alguma coisa com um design mais elaborado. Ela nem vai atrás, porque se ela tivesse esse conhecimento, se ela fosse atrás e se ela visse, às vezes daria certo, às vezes caberia no bolso, no projeto, o que quer que seja. E é aí que o especificador vai ajudar, né? Porque ele vai fazer esse elo de ligação entre, dá para pôr, olha, é assim, e isso vai ajudar muito. Eu acho que o mobiliário ele tem um apelo forte para os projetos de paisagismo, porque eles dão mais uso para o espaço. Então, muitas vezes o espaço pode ser pensado sem o uso específico. Vamos sentar aqui nessa área, vamos curtir esse jardim, sabe? Vamos pensar numa peça que você vai sentar aqui, agora você vai colocar o pé na grama, você vai... Então, o mobiliário ele te ajuda o paisagista a levar o cliente a estar mais tempo perto do jardim, a estar mais dentro daquele ambiente que ele projetou. Então, é um complemento muito forte, né? E eu falo isso porque, às vezes, as áreas estão sendo projetadas e, às vezes, não chega nem a ter, não é nem que especifica outro tipo de mobiliário. Às vezes não tem nenhum, né? Não chega a ter alguma coisa ali embaixo daquela árvore. Às vezes é um jardim para olhar de longe, sabe? Então, assim, casar mobiliário, especificação de mobiliário com o paisagismo, acho que tem um apelo muito forte nessa questão do conceito da criatividade, do potencial do profissional, o que ele está projetando para o cliente dele, mas também com a funcionalidade do jardim. Amplia o trabalho do paisagista como um todo, né? Sim. Nesse ponto seria até interessante vocês baterem o papo com o Meloni, com o Oswaldo Meloni, porque toda vez que ele explica um produto dele, ele sempre fala da pessoa, o que a pessoa estaria fazendo naquela cadeira. Ah, que legal. A Z, por exemplo, que é uma cadeira que está inclusive no Martinelli, que é uma cadeira dele, uma poltrona dele, ele sempre fala, não, porque aqui a pessoa vai estar fazendo isso, a pessoa vai estar fazendo aquilo, aqui é para ler, ali é para conversar, aqui é para bater papo. Então, todo produto que ele desenha, ele imagina exatamente o uso e como seria esse ambiente. Inclusive, ele faz no desenho, quando desenha o produto, ele desenha o produto e o ambiente para mostrar, estou desenhando isso, porque isso vai ser feito assim. Entende? Então, isso também é uma coisa interessante de coisa. Porque se a cadeira é mais alta, é para um tipo de uso. Se a cadeira é mais baixa, é para um outro tipo de uso. Uma poltrona, uma espreguiçadeira. Tem uma espreguiçadeira que é dele também, que é a Copacabana. Eu, particularmente, acho um dos produtos mais legais e tal, porque é extremamente simples e ao mesmo tempo, bem chama atenção. Imponente. Chama atenção no ambiente. E quando você deita nela a primeira vez, você até estranha, você fala, será que tá certo isso aqui? Mas quando você escuta ele explicando o porquê que ela é daquele jeito, você fala, mas é isso mesmo. Então, assim, sempre tem uma funcionalidade por trás daquele desenho. Que é o que o jardim também entrega, né, no final das contas.
Isso aí, é um casamento perfeito. E eu fico feliz a gente estar fazendo essa ponte. Que delícia receber vocês aqui, Prazer. participar desse bate-papo e dar início, porque isso aqui é o início de uma parceria. Com certeza. Conte com os paisagistas para espalhar a Bom. sua, né, o seu talento e dos demais que estão aí assinando essa linha para a gente poder deixar os jardins cheios de assinatura. Não só a assinatura do paisagista, mas também com a bossa do design, né? Obrigado, contamos com vocês, né, Adriano? Com certeza, Esse com certeza. recurso. Vamos deixar nosso Brasil mais bonito, né, de fora a fora. E valorizar o que é nosso. Com certeza. É isso, obrigada. Obrigada, pela gente. presença. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, prazer.